Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no canal. Nossa aula de hoje é dando seguimento ao nosso jogo de banheiro requinte e hoje eu trago para vocês o porta-papel higiênico. Eu fiz ele bem simplesinho, mas seguindo aqui, olha, o mesmo modelo de todo o nosso jogo. Se você não viu as demais peças, eu vou deixar passando aqui agora na barra de informações, é só você clicar e tem acesso a todas as peças. É um jogo composto por 5 peças, tá? E a listinha de materiais para você confeccionar todo o seu jogo está passando aqui no rodapé do seu vídeo agora. E consta também logo abaixo na descrição do vídeo, juntamente com o link da playlist para você acompanhar as demais peças. Meu porta-papel higiênico, ele ficou medindo aqui, olha, 49 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Pode sofrer aí alteração nessa medida, dependendo da tensão do seu ponto e o material que você vai estar utilizando também. O meu eu fiz aqui para suportar 2 rolos, mas no decorrer da videoaula segue com todas as explicações e dicas para você que quer fazer maior ou até menorzinho, tá, gente? Olha que bacana. Se fizer para um rolo só, fica bem delicadinho, tá? Então, vamos dar seguimento à nossa aulinha de hoje. Se você gostar, eu vou pedir para você deixar o seu like aí, que me ajuda muito. E se você é novo, chegou aqui agora, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, que toda semana nós temos uma aulinha nova aqui. Bom, nós vamos iniciar aqui dando a nossa laçadinha inicial. Lembrando, gente, que vocês podem trabalhar no fio 8 e a cor de sua preferência, tá? Nós vamos trabalhar aqui um cordão de 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 23 e 24 correntes. Ficamos assim, ok? Olha, essa medida que eu fiz com 24 correntes, fica certinho para suportar aqui um rolo, tá, gente? Eu já fiz aqui todas as medidas, meu porta-papel já está até pronto, dá certinho aqui, olha, a largura do nosso rolo de papel, tá? Iniciando com 24 correntes. Bom, feito aqui, então, as 24 correntinhas, nós vamos laçar o fio, vamos contar 3 correntinhas já trabalhadas, não conta a laçadinha da agulha, laço o fio, conto 1, 2, 3. Eu venho aqui na 4ª correntinha, pego só nessa alcinha de cima, um ponto alto. Ou seja, as 3 correntinhas que eu deixei aqui para trás faz a vez de um ponto e aqui eu fiz o segundo. Laço, vem na próxima correntinha, só na alcinha de cima, meu 3º ponto alto. Nós vamos fazer a nossa base de 4 pontos. Laço, vem na próxima correntinha, só na alcinha de cima, um ponto alto. E esse aqui já é meu 4º ponto, já fiz a minha base nessa lateral. Nós teremos uma base de 4 pontos nessa lateral e lá no final também, na outra lateral. Faço meus bloquinhos vazios agora, 2 correntes. Pulo 2 correntinhas de base, 1, 2. Vem na próxima, só na alcinha de cima, um pontinho alto. E esse aqui já é meu primeiro bloquinho vazio. 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base, 1, 2, na próxima, um pontinho alto. Já é o segundo, e sigo assim. Lá no final, eu faço a minha base de 4 pontos também. Finalizando aqui, 2 correntes, pulo 2 correntinhas de base, 1, 2. Me sobrou 1, 2, 3, 4 correntinhas, ou seja, é os 4 pontos altos da minha outra lateral. Aqui o primeiro, na próxima, o segundo. Na próxima, o 3º, e na minha última correntinha, o meu 4º e último ponto, ou seja, a minha base de 4 pontos altos, aqui da outra lateral. Ficamos assim, base de 4 pontos, 5 bloquinhos vazios e outra base de 4 pontos altos. Primeira carreira finalizada. Próxima carreira, eu sempre vou subir 2 correntes aqui no início, para seguir bem retinho meu trabalho. Viro o trabalho e sempre vou sobrepor, olha, ponto sobre ponto nos demais. As 2 correntes estão sobre o meu primeiro ponto, eu ainda tenho 3 a ser trabalhado. Eu sigo trabalhando ponto alto sobre cada um deles, mantendo a minha margem, né, a minha base aqui, de 4 pontos altos, do início até o final do nosso porta-papel, assim como fizemos nas demais peças. Agora, aqui onde eu tenho os bloquinhos vazios, eu vou deixar aqui no início 2 bloquinhos vazios. Então, eu faço 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, já é o primeiro. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, já é o segundo. E agora, eu faço um bloquinho cheio. Olha, estamos assim. 2 bloquinhos vazios, esse próximo aqui eu vou preencher ele agora. Então, eu trabalho 2 pontos altos no intervalo. E ponto alto sobre ponto alto, ou seja, um bloquinho cheio é equivalente a 4 pontos.
É exatamente o que temos aqui, 4 pontos altos, um bloquinho cheio, ok? Me sobrou 2 bloquinhos vazios e os 4 pontos da lateral. Então, eu faço 2 correntes, ponto sobre ponto, novamente 2 correntes e ponto sobre ponto, que já é o primeiro, olha, da minha base, a minha lateral aqui do outro lado. Agora, eu só sobreponho os outros 3 restantes. Lembrando que esse último ponto, gente, olha, o meu quarto ponto eu faço bem aqui na curvinha, tá? Quando a gente sobe 2 correntinhas no início de cada carreira, a gente sempre vem no pezinho da segunda correntinha, para seguir bem retinho o nosso trabalho até o final. Olha, estamos dessa forma aqui. Segunda carreira finalizada. Margem de 4 pontos, 2 bloquinhos vazios, um bloquinho cheio, 2 vazios e a nossa margem de 4 pontos. Próxima carreira, sempre subindo as 2 correntes iniciais, vira o trabalho e sobrepõe os outros 3 pontos restantes. Nesta carreira aqui, teremos apenas um bloquinho vazio. Então, 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Um bloco vazio. Agora, eu vou ter aqui um total de 3 bloquinhos cheios, tá? Então, esse aqui já conta como meu primeiro ponto. Eu venho no intervalo, preencho com 2 pontos altos, já tenho o total de 3. Ponto alto sobre ponto alto nesse bloquinho da carreira anterior, então, eu já tenho aqui o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Tem um bloquinho vazio à frente, eu preencho ele com 2 pontos, então, já tenho o oitavo, o nono. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. 10 pontos altos é equivalente a 3 bloquinhos cheios, tá? Nessa carreira, ficamos assim. Me restou aqui um bloquinho vazio e os 4 pontos da lateral. Então, 2 correntes, ponto sobre ponto, um bloquinho vazio, e concluo os 3 restantes. 1, 2, e o terceiro bem aqui no pezinho, olha, da minha segunda correntinha, tá? Ficamos dessa forma aqui. É bem fácil essa base. Nossa próxima carreira, ela é idêntica a esta carreira anterior, idêntica à nossa terceira carreira. Eu vou subir as 2 correntes, virar o trabalho, sobrepor ponto sobre ponto aqui nos 3 restantes. Ficando com os 4 pontos aqui da nossa margem, vou repetir a carreira anterior. Um bloquinho vazio, então, é 2 correntes, ponto sobre ponto. Agora, uma sequência de 10 pontos altos que equivalem a 3 bloquinhos cheios, ou seja, ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior, mantendo os 10 pontos. Concluindo aqui, meu 10º ponto alto, ficamos assim, ponto sobre ponto, tá? Um bloquinho vazio, 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu termino os outros 3 pontos restantes e mais uma carreira finalizada. Lembrando que o último ponto aqui, gente, olha, dessa margem é sempre no pezinho da segunda correntinha. Isso que faz nosso trabalho seguir retinho até o final, ok? Olha. Nossa próxima carreira agora será idêntica à nossa segunda carreira para fechar o nosso desenho, que forma, olha, esse desenho aqui, tá? Por isso que é bem fácil. Então, no início de cada carreira, sempre vamos subir as 2 correntes, virar o trabalho e sobrepor os 3 pontos restantes, ponto alto sobre cada ponto. É só olhar lá na segunda carreira e repetir aqui, é bem fácil mesmo. Feito aqui a minha margem de 4 pontos, eu vou olhar lá, eu tenho 2 bloquinhos vazios, então, 2 correntes, pulo aqui esse espaço, ponto alto sobre ponto alto, já é meu primeiro bloquinho. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo um ponto alto, já é meu segundo bloquinho. Agora, eu faço um bloquinho cheio que equivale a 4 pontos, olha, fica na mesma direção daquele lá de baixo. Aqui já é o primeiro, no próximo o segundo, no próximo o terceiro e no próximo meu quarto ponto alto. Um bloquinho cheio. Agora, eu repito aqui 2 vazios e os 4 pontos. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no próximo um alto. 2 correntes, pulo aqui as 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto.
Para concluir a nossa carreira, eu sobreponho os outros 3 pontos. E assim finalizamos mais uma carreira. Olha que bacana. Gente, para fazer a divisão entre um desenho e o outro, olha, eu fiz 2 carreirinhas de bloquinho vazio, tá? Então, agora nós vamos fazer 2 carreirinhas, porque aqui a gente já finalizou um desenho. Essa será a nossa repetição. Entre um desenho e o outro, 2 carreirinhas de bloquinho. Só que a gente sempre faz a nossa margem. 2 correntes, vira o trabalho, sobrepõe os outros 3 pontos altos. Sempre vamos ter essa margem dos 2 lados, tá? Nas 2 laterais, até o final. Feito a minha margem de 4 pontos, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Até o finalzinho, tá? Nós vamos ficar aqui, olha, com 5 bloquinhos vazios, exatamente igual a primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5. 2 correntes, pula aqui o espaço, ponto alto sobre ponto alto. Já é o segundo. 2 correntes, pulo 2 pontos no próximo alto, já é o terceiro. 2 correntes, pulo espaço, ponto sobre ponto, já é meu quarto bloquinho. 2 correntes, ponto sobre ponto, e agora eu finalizo os 3 pontos restantes, e fiquei com 5 bloquinhos vazios. 1, 2, 3, 4, 5, concluo aqui a minha lateral. Concluir aqui a lateral, nossa próxima carreira será exatamente igual a essa, porque entre um desenho e outro, como eu disse, são 2 carreiras de bloquinho vazio, tá? Então, eu vou repetir exatamente o mesmo procedimento. 2 correntes, viro o meu trabalho, sobreponho aqui os 3 pontos. Feito aqui a minha margem, eu repito tudo novamente. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, até eu completar meus 5 bloquinhos vazios e os 4 pontos da minha lateral lá no final. Finalizando aqui a minha lateral de 4 pontos altos, meu último ponto sempre sobre a segunda correntinha, tá? E ficamos assim, olha, com 2 carreirinhas de bloquinho vazio. Somente aqui no início a gente fez uma, mas a gente vai concluir ela quando a gente engatar o fio aqui na parte de baixo, tá? Quando a gente fizer todos os nossos desenhos. Bom, agora é só repetição. Se você está iniciando na arte do crochê, eu vou pedir para você colocar o marcador agora lá na segunda carreira, olha, aonde inicia o nosso desenho, que é aqui a margem de 4 pontos, 2 bloquinhos vazios, um cheio, que é 4 pontos, 2 vazios, e a margem de 4 pontos, que é o que vai ser feito agora, iniciando mais um desenho. Então, é só você ir subindo o marcador a cada carreira, e assim você vai concluindo e construindo toda essa base aqui, ó. Um desenho, 2 carreiras de bloquinho vazio. Mais um desenho, 2 carreiras de bloquinho vazio, ok? Então, eu vou adiantar essa peça aqui também, e eu já volto trazendo mais dicas para vocês. Usem o marcador se vocês estiverem iniciando na arte do crochê. Eu vim com vocês até, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 7ª carreira. Começa a repetir aqui onde eu coloquei a marcação. Repete essa agora ali em cima, sobe o marcador, repete a próxima, e assim você não se perde. Fica bem fácil, ok? Bom, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Eu trabalhei aqui um total de 31 carreiras, olha, contar desde aqui do início, tá? E deu aqui um total de 5 desenhos, tá? Olha, aqui foi onde nós iniciamos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 desenhos. Entre um e o outro, 2 carreirinhas de bloquinho vazio. Iniciamos com uma carreirinha de bloquinho, finalizamos com 2 carreirinhas de bloquinho, tá? Porque nós vamos fazer a outra aqui, que só tem uma, olha, tá faltando. Daqui a pouquinho, a hora que a gente engatar o fio aqui novamente. Aqui nós vamos finalizar agora, lembrando que eu fiz aqui pra suportar 2 rolos de papel. Já medi aqui, a minha base dá certinho, olha. Então, vai suportar 2 rolos de papel. Caso você queira maior, Edilene, eu quero com 3 rolos. Acrescente mais desenhos. A cada desenho que você acrescentar, eu tô tirando 2 para cada rolo, e deixando um mais ou menos no meio, que vai fazer a divisão. Então, aqui, ó, 2 suportam um rolo, aqui mais ou menos vai ser a divisão entre um e outro, e mais 2 suporta outro rolo, ok? Então, você vai fazendo e baseando, pegando o rolo, assim, já medindo mais ou menos assim, ó, porque ele vai ficar desta forma, tá? Olha, até aqui vem um, dá um espacinho, vem o próximo. O meu vai ficar dessa forma, se você preferir maior, é só dar continuidade com a mesma repetição. Somente depois você faça essa carreirinha de diminuição que nós vamos fazer agora.
Então, depois que eu finalizei a 31ª carreira, 31, então, no caso aqui, nós vamos fazer as diminuições, que é o mesmo procedimento das outras peças. Finalizei aqui, eu vou virar o trabalho, vou caminhar com ponto baixíssimo até esse último ponto aqui de base. Então, eu venho no próximo, um baixíssimo, no próximo, um baixíssimo, e aqui sobre o último ponto da base, um baixíssimo. Estando aqui, nesse último ponto, eu subo 2 correntes, no intervalo, faço 2 pontos altos, e ponto alto sobre ponto alto. Somente uma carreira de diminuição, porque a peça é o porta-papel, uma peça mais delicada, tá? Agora, eu concluo aqui os meus bloquinhos vazios, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, e quando eu chegar ali no meu último bloquinho, eu preencho ele, assim como fizemos nas demais peças, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Tenho aqui meu último bloquinho vazio, eu preencho ele com 2 pontos altos. 1, 2, e um ponto alto sobre o primeiro ponto aqui, olha, do meu bloquinho de 4 pontos, tá? Não trabalho nos demais, pra ficar tipo essa escadinha, assim como nas outras peças. Bom, pessoal, aqui no caso, então, eu já posso cortar o meu fio, deixo uma pequena sobrinha ali, pra me fazer o arremate, dou um nozinho. Agora, nós vamos concluir lá na parte de baixo, mais uma carreirinha de bloquinho vazio e essa diminuição aqui dá segmento ao bico de acabamento. Porque aqui no final, olha, a gente termina o último desenho e temos 2 carreirinhas de bloquinho vazio e a diminuição. Aqui do outro lado, a gente concluiu o desenho e temos apenas uma carreirinha de bloquinho vazio. Então, eu vou engatar o meu fio aqui e concluir mais essa carreirinha de bloquinho e a minha diminuição. Bom, aqui no caso, eu vou engatar meu fio deste lado aqui. Então, eu vou virar a minha peça e engatar aqui, olha, aonde nós iniciamos todo o processo do nosso trabalho. Por quê? Essa última carreirinha aqui que eu fiz, ela está do lado direito. Esse lado tá mais bonitinho do meu trabalho. Se eu fizer essa do lado direito, a próxima vai ficar do lado avesso pra gente dar segmento ao bico de acabamento. Então, eu vou virar a minha peça. Vou colocar o meu fio aqui, olha, bem no pezinho da terceira correntinha. Pode dar um nozinho, quem preferir. Quem preferir pode puxar assim, ó. E já dá início. Sobe aqui as 2 correntinhas, que vai fazer a vez de um ponto alto. Aquela sobrinha que eu deixei ali, ó, depois eu divido em 2 partes, dou um nozinho e faço o arremate. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais. Estou sobre este primeiro pontinho, venho no próximo, um ponto alto. Já é o segundo, contando com as 2 correntes iniciais. Tenho mais 2 pontos, trabalho ponto sobre ponto, ficando aqui com a minha margem de 4 pontos altos. Reparem que eu já vim trabalhando sobre as sobrinhas aqui, depois é só dar um nozinho, conforme eu falei, cortar a rente e dar um pinguinho da cola pano da círculo, tá? Vou fazer, então, aqui a minha carreirinha de bloquinho vazio. Então, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, até o final. E a minha margem de 4 pontos lá do outro lado. Bom, finalizando aqui, já estou fazendo os 4 pontos altos da minha lateral, o segundo, o terceiro e o 4º ponto bem no pezinho da nossa terceira correntinha, que foi aqui onde que nós deixamos aquelas correntinhas para trás lá no início, tá? Bem no pezinho, meu último ponto. Então, ficamos assim, agora temos 2 carreirinhas de bloquinho vazio aqui também, ok? Vamos fazer agora a nossa diminuição. Então, eu viro a peça... Caminho com ponto baixíssimo até esse último ponto, um baixíssimo no próximo, aqui no próximo, e aqui sobre o meu último ponto da base, baixíssimo. Subo 2 correntes, no intervalo faço 2 pontos, e ponto alto sobre ponto alto. Já fiz aqui a minha margem. Faço meus bloquinhos vazios, 2 correntes e ponto sobre ponto, e no último bloquinho, aliás, perdão, eu preencho ele. Olha, nesse último bloquinho eu vou preencher com 2 pontos, tá? Então, aqui mais 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Nós ficamos apenas com 3 bloquinhos vazios aqui no finalzinho do nosso porta-papel. 2 correntes, ponto sobre ponto, é meu terceiro bloquinho. E esse último aqui, nós vamos preencher ele com 2 pontos. E ponto alto sobre ponto alto aqui no primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior. Então, aqui eu já fiz as diminuições do outro lado também. Aqui, gente, é só dar o nozinho que eu expliquei, cortar a rente e pingar a cola. Agora, nós vamos iniciar o nosso bico de acabamento.
Bom, pessoal, já fiz aqui meu arremate, ó, observe que a cola tá até transparente. Eu dei o nozinho, pinguei cola aqui, é a cola pano. Ela fica assim, ó, daqui a pouco ela seca e fica transparente, tá? Mas vamos dar seguimento, então, ao nosso bico de acabamento. Como é o porta-papel higiênico, uma peça mais delicadinha, serão apenas 2 carreirinhas com o bico de acabamento. Porque vocês viram que aqui já está suportando o rolo certinho, olha. Então, o que vai ficar aqui a mais é somente o bico de acabamento que nós vamos fazer agora. Então, eu vou subir aqui 2 correntes, altura de um ponto alto. Eu volto aqui por trás desse mesmo ponto último que eu fiz e faço mais 2 pontos altos. Não vai ser um leque de 2 pontos no início, assim como nas outras peças. Será um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. As 2 correntes iniciais já contou como primeiro aqui, eu fiz mais 2, 2 correntes e agora mais 3 pontos. 1, 2 e 3. Tudo por trás desse ponto aqui, tá? De base. Uma corrente, eu já venho na próxima carreira, sem pular, por trás desse ponto aqui, um ponto alto. Uma corrente, se repuxar, você pode fazer 2 correntes, tá? Feito aqui uma corrente, eu já venho aqui, ó, na próxima carreira, esse ponto alto eu fiz nesta carreira, eu venho na seguinte, faço um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos por trás do mesmo ponto. Feito aqui o meu leque, agora eu vou começar a pular carreiras, tá? Porque senão fica muito amontoados aqui o nosso bico de acabamento. Então, eu faço uma corrente, agora eu pulo uma carreira de base, todo o meu leque está sobre esta carreirinha aqui. Eu pulo a seguinte e venho na próxima um ponto alto. Uma corrente, eu pulo a próxima carreira e venho na seguinte, por trás desse ponto, um leque. Então, nós vamos seguir intercalando assim agora. Sempre em uma carreira, o nosso leque de 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Feito aqui o nosso leque, eu faço uma corrente, sempre vou pular uma carreira, a seguinte, e na próxima, um pontinho alto. Uma corrente, pulo a próxima carreira e na seguinte, um leque. Vou adiantar e daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, já adiantei, segui aqui a mesma repetição que eu passei pra vocês. Estou quase chegando, olha, nessa última carreira antes da diminuição. Estou com um leque, vou pular essa carreirinha. Na próxima, eu pego aqui por trás desse ponto, é um ponto alto. Faço uma corrente, nessa aqui seria leque certinho, exatamente como iniciamos aqui, com um leque bem aqui no cantinho. Então, eu vou fazer meu leque bem aqui no cantinho, 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos por trás do mesmo ponto. Ficamos assim, certinho, assim como aqui do outro lado, tá? Agora, pra dar certinho aqui do outro lado também o leque aqui nesse cantinho, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui agora uma correntinha de intervalo. Pra fazer o ponto alto, olha, eu venho aqui, ó, bem nesse último ponto do meu bloquinho, no quarto ponto. O leque está por trás desse primeiro ponto, eu tenho o segundo, o terceiro e o quarto. Em cima do quarto ponto, eu faço o meu pontinho alto. Uma corrente, eu pulo esse bloquinho, venho no próximo e faço o meu leque. 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos, no mesmo intervalo, tá? Feito aqui o meu leque, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos, uma corrente. Agora, o outro ponto alto eu faço aqui, olha, já nesse primeiro ponto do bloquinho de 4, que vai ficar exatamente na mesma posição que este aqui. Então, eu venho nesse primeiro, faço um ponto alto, uma corrente e sigo normal, que vai dar certinho agora. O meu leque vai ficar por trás desse ponto, assim como aqui no outro canto, assim como aqui nesse cantinho de baixo, e assim como vai ter que ficar aqui no outro canto também, pra seguir bem igualzinho a nossa peça. Então, eu venho por trás desse ponto e faço o meu leque normalmente. 3 pontos, 2 correntes, mais 3 pontos. Finalizando aqui o meu leque, tudo por trás desse ponto alto, uma corrente e sigo normal, gente, a mesma repetição que fizemos lá na outra lateral. É só ir olhando aqui, olha,
tudo na mesma direção, tá? Que fizemos aqui, nós vamos repetir nessa outra lateral. Já por trás desse ponto aqui da próxima carreira, agora é um ponto alto, uma corrente. Por trás desse ponto da próxima carreira, eu faço um leque de 3 pontos altos. Reparem que eu não pulei carreira aqui na sequência, tá? Um ponto, na próxima eu já estou fazendo o leque. Exatamente igual lá na outra lateral. Pra bater certinho, assim como deu lá do outro lado. Finalizando aqui os outros 3 pontos, concluindo o meu leque. Agora sim, uma corrente, eu começo a pular carreira. Pulo essa carreira, na próxima, por trás do ponto, um pontinho alto. Uma corrente, pulo a próxima carreira, na seguinte, eu repito o meu leque. E sigo assim até o final. Chegando ali no cantinho, aqui em cima, eu volto com vocês, tá? Bom, pessoal, aqui já estou finalizando, já cheguei aqui no cantinho. Segue certinho, tá, gente? Olha, aqui, olha, a gente fez um pontinho alto. Aqui foi o leque, já nessa carreira de diminuições. Na próxima, um alto, na próxima, um leque. Aí, começamos a pular carreira e dá certinho aqui no final, um leque aqui nesse cantinho, ok? Uma corrente, aquele pontinho alto agora a gente faz sobre esse último ponto do bloquinho de 4 pontos. Uma corrente, pulamos um bloquinho no próximo leque. Finalizando aqui o leque, tudo nesse espacinho aqui do bloquinho, tá? Pulamos esse no próximo leque. Uma corrente, agora nesse bloquinho de 4 pontos, nesse aqui a gente já trabalhou por trás dele o nosso leque, onde iniciamos, temos 3. Eu venho nesse primeiro, olha, e faço um pontinho alto. Assim como lá nessa lateralzinha de baixo, olha, fica igualzinho, tá? Feito aqui esse pontinho alto, uma corrente e finalizo aqui sobre a segunda correntinha, aonde iniciamos o nosso bico de acabamento, um baixíssimo. E agora, nós vamos dar seguimento à próxima carreira, que é a nossa última carreira para finalizar aqui o acabamento do nosso porta-papel higiênico. Bom, na nossa próxima carreira, nós vamos seguir o mesmo padrão das demais peças. Eu vou caminhar até esse primeiro ponto aqui do meu leque, eu estou sobre o primeiro, eu vou caminhar até o último, aliás, perdão. Venho no próximo, no segundo, um ponto baixíssimo. No próximo, que é o terceiro, o último, um baixíssimo. Daqui eu subo 2 correntes, altura de um ponto alto. No intervalo do meu leque, eu vou manter o meu leque, 3 pontos altos, 2 e 3. Porém, agora eu faço um ponto picô, tá? Que é opcional também. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. E agora, eu concluo os outros 3 pontos do meu leque, no mesmo intervalo. 1, 2 e 3. O quarto ponto, eu faço ele sobre o primeiro ponto, olha, dos outros 3 pontos do meu leque da carreira anterior. Um pontinho alto. Feito aqui o ponto alto, essa será a nossa repetição. Fiz um leque com picô, porém, agora o leque de 4 pontos, um picô mais 4 pontos. Uma correntinha de intervalo, se preferir, faça 2, se o seu ponto for muito apertadinho. Venho no ponto alto da carreira anterior, sem laçar o fio, por trás do ponto, busco o meu fio, faço um ponto baixo em relevo. Certo? Uma corrente e repito o mesmo procedimento. Próximo leque, eu pulo os 2 primeiros pontos, venho sobre o terceiro, um ponto alto. No intervalo do leque, eu mantenho o meu leque de 3 pontos altos, 2 e 3. E faço o ponto picô. 3 correntes, volto nas 2 cordinhas do ponto alto e prendo com ponto baixo. Faço os outros 3 pontos ainda no intervalo do meu leque. Aqui o segundo e o terceiro. O meu quarto ponto, eu faço aqui, olha, sobre o primeiro ponto do leque da carreira anterior, um pontinho alto. Feito isso, uma corrente e um pontinho baixo no ponto alto da carreira anterior. Pegando por trás do ponto, busco o fio, dou aquela alongadinha, passo por 2 cordinhas, ponto baixo em relevo. Uma corrente e repito nos demais. Vou adiantar minha carreira e venho finalizando aqui, juntinho com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui, segui o mesmo procedimento que eu passei pra vocês, fiz meu último leque, uma corrente por trás desse último ponto, um ponto baixo em relevo. Pra finalizar nossa carreira, uma corrente e um pontinho baixíssimo, olha, sobre a segunda correntinha lá onde nós iniciamos. E aqui, no caso, podemos também cortar o fio.
fazer aqui o nosso arremate, porque nós vamos iniciar agora aquela nossa telinha, tá? Aqui na parte de trás da nossa peça. Dou um nozinho e deixo o excesso pra mim finalizar daqui a pouquinho, olha. Ficou desta forma aqui o acabamento da nossa peça, ok? Bom, pessoal, para fazer aqui a nossa telinha do nosso porta-papel, eu estou com a minha peça voltada para o lado avesso, tá? Aqui ao lado direito, olha, os pontinhos baixos em relevo. Do lado avesso, eu vou vir bem aqui no início dessas carreirinhas de bloquinhos vazios, tá vendo? Olha, nessa primeira carreirinha de bloquinho vazio, aqui é a parte da diminuição, onde ficamos com 3 bloquinhos vazios. Eu vou vir nesta carreirinha aqui com 5 bloquinhos vazios. Aqui nos 4 pontos aqui da nossa lateral, eu vou pegar aqui no segundo ponto. E sempre procuro pegar por 2 cordinhas aqui do ponto. Olha, eu vou engatar meu fio bem aqui no pezinho, pegando 2 cordinhas nesse segundo ponto. Nós vamos trabalhar até chegar nesse segundo ponto do próximo bloquinho, na mesma direção. Então, se você preferir, você já pode colocar um marcador aqui. Para mim, essa distância a qual eu vou estar trabalhando a minha telinha, está ótimo para mim. Já vai suportar aqui o rolo, vai prender o rolo certinho, tá? Porque é só um apoio para segurar o nosso rolo aqui. Não precisa pegar o rolo todo. Agora, se você quer que a telinha cobre aqui todo o rolo de papel, você vem um pouquinho antes aqui e vai até um pouquinho mais aqui, ok? Então, eu vou prender aqui sobre o segundo ponto onde eu mostrei para vocês. Entro no mesmo pontinho e dou um nozinho, deixando sempre um pequena sobrinha, olha, pra gente poder estar fazendo o nosso arremate. Dá um nozinho bem apertado. Vou entrar no mesmo ponto onde eu prendi. Busco o meu fio e já subo aqui 3 correntes. Essas 3 correntes faz a vez de um ponto alto. 1, 2 e 3. De intervalo, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. Laço o fio, vem um pouquinho à frente, depois dessas 2 correntinhas, é como se fosse um espacinho. Então, eu posso vir, olha, sobre já esse ponto alto aqui, passando esse meu primeiro bloquinho. Eu venho bem aqui em cima do ponto, sempre procuro pegar por 2 cordinhas para não repuxar o meu trabalho, tá? Meu ponto, ele é tão apertado que depois nem eu consigo pegar sobre o ponto. É um pontinho alto, tá? Olha. Então, eu fiz aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto, 2 correntinhas de intervalo, total de 5 aqui no início, e um ponto alto aqui, sobre esse ponto depois do bloquinho, tá? Faço 2 correntes de intervalo, 1, 2. Vou novamente um pouco mais à frente, lacei, eu posso vir sobre o próximo ponto, mas sempre na mesma direção desta mesma carreira. Então, eu venho aqui sobre o próximo pontinho, dou aquela levantadinha e sempre procuro pegar por 2 cordinhas do ponto, para não repuxar aqui o nosso trabalho, um ponto alto. E sigo assim, 2 correntes, vem já no próximo ponto, que é um intervalo bacana, acompanhando a carreira, olha. Um ponto alto. Dá sempre aquela levantadinha, para facilitar você a executar o ponto aqui, tá? Sigo assim, gente, até chegar naquela marcação ali, sempre com 2 correntes e um ponto alto. E no caso, depois das 2 correntes, já posso pegar aqui onde eu coloquei a marcação, sobre aquele segundo ponto do meu bloquinho de 4 pontos aqui da lateral, olha. 1, 2, 3, o quarto a gente fez aqui o nosso leque. Então, eu venho sobre o segundo, lacei o fio, 1, 2. 2 cordinhas do ponto, para não repuxar o trabalho, dou aquela erguidinha para facilitar. E faço um pontinho alto. Sempre eu procuro pegar por 2 cordinhas, por mais difícil que seja, porque meu ponto, ele é apertadinho, mas eu procuro pegar 2 cordinhas do ponto. Um ponto alto. Então, olha, até aqui pra mim é o suficiente. Nós ficamos aqui no total, olha, de 1, porque as 3 correntes contam como primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. A minha telinha, ela vai ficar nesta largura aqui, ó. Certo? Então, pra mim tá ótimo, não precisa pegar o rolo todo. Você faz assim, se não ficou bom, eu quero um pouquinho mais larga. Então, faz um pouquinho antes aqui e um pouquinho depois ali, tá? Agora, pra seguir a nossa repetição, sempre será assim. Essa foi a nossa primeira carreira. Vai iniciar a próxima carreira, vai subir 3 correntes, que é a altura do ponto alto, e mais 2 correntinhas de intervalo, sempre 5 correntes ao iniciar. Vira o trabalho e segue trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Laça ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes de intervalo, ponto alto sobre ponto alto.
Finalizando aqui minha carreira, um ponto alto, vou fazer meu último pontinho alto. Eu faço 2 correntes. Aqui, olha, eu tenho um total de 5 correntes, foi aquelas 3 iniciais e mais 2 de intervalo. Eu pulo as 2 de intervalo, eu venho sempre no pezinho da terceira, contando daqui de baixo pra cima, 1, 2, 3. Sobra 2 aqui de intervalo, então, sempre o ponto alto vai ser sobre a terceira correntinha, o último ponto da carreira. Segunda carreira, estamos assim, agora é só carreira de vai e vem, sempre a mesma repetição. Vai iniciar a próxima, 3 correntinhas, altura de um ponto alto e mais 2 de intervalo. Quando você der a volta toda e fazer a próxima, você vai finalizar sempre com um ponto alto sobre a terceira correntinha, assim como acabamos de fazer nessa anterior. Vira o trabalho e segue a mesma repetição, ponto alto sobre ponto alto e 2 correntinhas de intervalo. Aqui 2 correntes e ponto alto sobre ponto alto. Chegando ali no final, o último ponto, sempre vai ser sobre a terceira correntinha, pois faz a vez de um ponto alto. Assim, a gente finaliza e a nossa redinha, a nossa telinha que seja, segue toda retinha. Aqui estou quase chegando já no final, um ponto alto, 2 correntes, para finalizar totalmente, perdão, eu venho sempre na terceira, olha, 1, 2, 3, deixando 2 para fazer a vez do meu intervalo. No pezinho da terceira, um ponto alto. Vai iniciar a próxima, sobe 3 correntes e mais 2, que faz a vez do intervalo, total de 5, e segue a mesma repetição. Aqui estamos com 1, 2, 3. Vou iniciar a quarta, vou dar continuidade em mais algumas e já volto mostrando para vocês por quantas carreiras eu trabalhei. Gente, olha, deixa eu trazer uma dica rapidinho para vocês. Aqui eu já trabalhei um total de 23 carreiras. A nossa telinha, ela não pode chegar aqui e pronto, finalizou, tá? Lembrando também que o nosso crochê, ele dá uma esticada aqui. Só que a gente tem que fazer a nossa telinha maior que a peça, né? Aqui a base do porta-papel. Por quê? Quando a gente colocar o papel aqui, olha, ela vai, né, automaticamente pegar uma boa parte. E ficando dessa forma, o que que eu faço? Eu vou trabalhando e vou pegando o rolo e tirando assim a medida. No caso, olha, aqui já suporta um rolo, eu estou com essa quantidade, eu vou fazer mais algumas carreiras para suportar o segundo rolo, tá? Eu vou prender mais ou menos aqui, olha. Então, eu vou fazer mais carreiras. Fiz até agora 23 carreiras, mas é legal vocês ir trabalhando, porque depende da tensão do ponto de vocês também. E vai colocando o rolo assim como eu mostrei, e tirando uma medida, principalmente você que vai fazer maior, tá? Para 3 rolos, ou até para um rolo só, fica bem delicadinho, fica bacana, viu, gente? Dá pra fazer também. Aí, você faz essa base menor, com menos desenhos aqui, tipo uns 3 desenhos é o suficiente pra suportar um rolo, olha. 1, 2, 3, coloco o rolo aqui, e aqui no caso, ó, já estaria pronto, tá? Até aqui, ó. Um porta-papel bem pequenininho, bem delicadinho, tá? Então, eu vou adiantar mais carreiras, já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já concluí aqui, eu fiz um total de 36 carreiras, ok? A contar, olha, da primeira carreirinha onde a gente iniciou tudo. 36 carreiras, então, tá passando aqui, olha, um tanto, tá? E a gente estica ela ainda. E se você preferir, pode fazer mais carreiras. Aqui, no caso, eu vou cortar o fio e vou deixar uma pequena sobrinha pra mim vir costurando lá em cima agora com agulha de tapeceiro, tá? Porque fica um arremate mais bonitinho. Então, eu deixo uma sobrinha ali para estar colocando agora na agulha de tapeceiro. O que que eu vou fazer aqui? Eu finalizei meu último pontinho, cortei o fio, mas eu ainda vou dar um nozinho aqui, olha. Aqui tá meu último ponto da minha última carreira, 36 carreiras, eu passo por dentro dessa laçadinha e puxo o fio, dou um nó. Esse excesso agora eu vou colocar na agulha de tapeçaria e vou fazer o arremate aqui. Bom, pessoal, eu vou colocar meu fio aqui na agulha de tapeçaria e olha, nós vamos vir costurando agora bem rente aqui, na mesma direção onde iniciamos, tá? Pra ficar bem retinho. Lembra que a gente iniciou aqui, olha, no grupinho de 4 pontos e finalizou no grupinho de 4 pontos também? Então, você pode vir um pouco mais acima pra não ficar muito aqui embaixo. Quando eu colocar o rolo, esse negócio fica, essa parte fica criando uma orelha aqui, eu não gosto. Então, eu vou colocar um pouco mais acima, quase na finalização, porque aqui a gente ainda vai colocar a nossa argola, tá? Então, vou colocar bem na direção aqui do nosso leque, olha, dos dois lados. Eu tenho aqui os 3 pontos do leque, eu já entro aqui pegando em 2 cordinhas do ponto e sigo costurando. Passo, venho e passo em uma correntinha, pego uma cordinha lá do ponto da base. É uma costura normal, tá, gente?
Pode vir aqui, ó, na próxima correntinha agora, e voltar aqui na próxima correntinha da nossa telinha. Agora, aqui eu tenho um ponto alto da telinha, eu entro no ponto alto, pegando por 2 cordinhas, vou lá na minha base, pego 2 fiozinhos, pra ficar bem presinho, bem arrematado. Vou um pouco mais à frente, pego um fiozinho, agora eu tenho aqui 2 correntinhas de intervalo, eu pego em cada correntinha, ó, na primeira, na segunda, e pego um fiozinho lá da base. Dessa forma, a gente vai costurando até aqui do outro lado, sempre na mesma direção, pra não ficar torto, tá? Então, eu vou costurar a minha aqui e já volto com vocês. Olha, pra ficar certinho aqui a nossa finalização, eu estou aqui, ó, na segunda correntinha já. E tem aqui aquelas 5 correntinhas, né? 3 faz a vez de um ponto e 2. As outras 2 que faz o intervalo, eu já peguei nelas. Agora, eu venho na terceira, aqui bem no pezinho, onde faz a vez de um ponto alto. Vou lá na minha base, em direção ao leque aqui, e finalizo, ó, meu último pontinho. Fica presinho, bem certinho. Ah, Edilene, se eu não tenho agulha de tapeçaria, gente, pode ir com a própria agulha de crochê, trabalhando um ponto, ponto baixo, 2 correntinhas. Um ponto, ponto baixo na base, 2 correntinhas. Vai prendendo com o próprio crochê, com ponto baixo, lá na base, ok? Então, fica certinho também. Fiz aqui meu último pontinho, agora eu faço o arremate com a própria agulha de tapeceiro. Aqui é o nosso lado avesso da peça, eu pego aqui um fiozinho, olha. Passo por dentro dessa laçada, uma costura normal. Dou um nozinho, dou uma apertadinha. E venho escondendo o excesso desse fio agora, com a própria agulha. Corto aqui rente e dou um pininho de cola. Olha, fica dessa forma, bem certinho, bem retinho aqui. E aqui já tá preso, foi onde nós iniciamos. Agora, a gente precisa controlar o meio certinho. Eu fiz 36 carreiras, no caso, eu posso deixar 18 carreiras para um rolo e mais 18 para o segundo rolo. Eu conto aqui onde vai dar 18 carreiras e venho costurando da mesma forma, com a agulha de tapeceiro, esse meio aqui. No meu caso, eu vou querer costurar rente, olha, na metade desse meu terceiro desenho, porque eu fiz 5 no total. Eu vou deixar 2 para um rolo. Aqui na metade desse terceiro eu faço a minha costura e sobra 2 para o segundo rolo. Então, eu vou colocar um pedacinho de fio aqui novamente, esse aqui é curtinho, na minha agulha de tapeceiro e vou vir costurando ali no meio. Bom, já fiz aqui, olha, a minha medição, até aqui eu tenho 18 carreiras, tá? Certinho 18 carreiras, coloquei bem aqui, ó, na divisão da carreira, essa é a 18ª, e me sobram mais 18 aqui. Então, eu já fiz a marcação. Aqui também, se você quiser, pode colocar o marcador bem no meio desse desenho aqui, olha. E começa a costura, gente, mas direciona bem certinho, tá? Esse terceiro desenho. Eu venho bem aqui, posiciono bem no meio, vai dar bem em cima do desenho, vai até facilitar a gente. Só que eu não deixo o fio passar lá pra frente do trabalho, tá? Olha, eu pego 2 fiozinhos aqui da base, aonde que está o meio do meu desenho. Não precisa deixar esse fio passar lá na frente do nosso trabalho, é só aqui do lado avesso. E venho aqui aonde que tá a minha marcação bem no meio. Vou entrar aqui e venho costurando. Aqui você pode dar um nozinho e depois você faça o arremate com o excesso. Dá um nozinho bem apertado. Isso aqui depois você divide em 2, corta certinho. E não deixa sair, olha, centralizado ali do meio, tá? Como que você vai se guiar agora? Vem pegando uma correntinha, que a gente tem 2 aqui de base, dá uma levantadinha, pega uma cordinha lá, ó, da base, centralizado no meio, volta com a agulha mais uma cordinha lá da base, já vem para a próxima correntinha. Agora, eu já cheguei aqui no ponto alto, entra no ponto alto e uma cordinha lá da base. Eu dou só uma erguidinha e já consigo enxergar lá embaixo, ó. Não precisa deixar a agulha transpassar lá pro outro lado, tá? Olha, vai ficando perfeitinho aqui na frente. O fio não transpassa pra cá. E sigo costurando normal até ali chegar no finalzinho, onde que tem a nossa marcação. Mesmo procedimento que fizemos lá na parte de cima. Agora, eu tenho 2 correntinhas, eu pego um fiozinho lá da base, sempre na mesma direção, e venho em uma correntinha, eu tenho 2. Ou seja, em cada ponto, em cada correntinha, vai ser costurado, vai ficando firminho a nossa peça. Próxima correntinha eu entro, e um fiozinho lá da base,
não deixando de seguir aqui, ó, o meio do nosso desenho, pra ficar bem retinho, tá? Pra na hora que colocar o papel aqui, não ficar penso pra um lado. Então, então, eu vou seguir costurando até aqui, já volto com vocês, tá? Bom, aqui já cheguei do outro lado, fiz aqui meu último pontinho. Agora, eu faço o meu arremate. Pra ficar bem presinho aqui, eu pego novamente no mesmo ponto, onde eu acabei de prender aqui o último. Uma cordinha lá da base, olha. E dou aquele nozinho, passando aqui por dentro da laçadinha. E aí, a gente dá aquela apertadinha, ó. Tudo na mesma direção, tá, gente? Olha, fica bem presinho. E eu escondo um pouquinho do excesso de fio aqui agora, corto o rente e dou um pinguinho de cola. Prontinho, já fiz aqui os arremates, olha, ficou dessa forma aqui. O espaço para os 2 rolos, e aqui na frente nem parece costura nenhuma, olha. Certinho, tá? Bom, agora, o que que nós vamos fazer? O que tá faltando aqui? Colocar a nossa argola, né? Aqui na ponta. Quem preferir, pode fazer aquelas correntes pra ficar bem penduradinha aqui em cima. Nesse modelo, eu vou colocar minha argolinha bem rentezinha aqui, tá? Ela quase não vai aparecer aqui em cima, só uma pontinha dela. Então, você pode escolher o lado aí que você achou que ficou mais bonitinho, colocar aqui na parte de cima ou na parte de baixo. Eu tenho aqui essas argolas de acrílico, que elas têm 5 centímetros, e tenho também esse outro modelinho, que é de madeira, que tem 4 centímetros. Você pode usar a que você tem disponível aí. Só que eu vou dar uma encapada nela primeiro, tá? Se você preferir usar essa daqui de madeira, ela já fica bem bacana, dá um ar bem rústico aí na peça. Então, não precisa encapar se você preferir. Bom, para encapar a nossa argola aqui é bem fácil, com o mesmo fio que a gente usou para tecer a nossa peça, a gente vai estar encapando. Eu vou passar o fio aqui, dou um nozinho bem apertadinho, se preferir pode dar 2 nós, tá? E vamos encapar com ponto baixo, gente, toda essa nossa argola. Eu entro aqui por debaixo, busco o fio, dou uma alongadinha e faço um pontinho baixo. Eu faço aqui, olha, uma correntinha para dar altura, tá? E sigo ponto baixo, contornando toda a nossa argola. No comecinho fica assim, meio desengonçado, mas depois é só puxar, vai ficando bem perfeitinho os pontos, tá bom? Olha, só passando por debaixo da argola, buscando o fio, ponto baixo. E sempre puxando, né, dando aquela ajustada, para que os pontos fiquem assim, bem juntinhos, olha. Ok? Olha, gente, chegando aqui no finalzinho, olha, eu sempre dou aquela ajustadinha, tá? Eu puxo assim, ainda sobra um espacinho, pra ficar bem justinho aqui os nossos pontos, bem firminho, o acabamento fica mais bonitinho. Não precisa ter uma quantidade de pontos, pode ir fazendo sem contar, até ficar bem cheinho assim. Eu vou deixar uma pequena sobrinha aqui também, bem pouquinho. Faço a finalização, olha, fazendo um ponto baixíssimo lá naquele primeiro pontinho baixo, onde iniciamos tudo. Um baixíssimo. Fiz o baixíssimo, eu dou um nozinho aqui agora. Puxo e aperto. Eu vou colocar essa sobrinha na agulha de tapeceiro pra gente estar prendendo aqui na nossa peça agora. Bom, como que nós vamos estar prendendo a nossa argola agora? A nossa peça, ela está do lado avesso aqui, então eu tenho que deixar minha argola do lado avesso também. Aqui é o lado direito. E aqui é o avesso, para quando a gente colocar assim, ó, esteja tudo do lado direito, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou deixar só uma beiradinha aqui, olha, aparecendo aqui na frente. Vai ficar mais ou menos assim, já dá pra gente ver, olha. Dessa forma, esse leque vai ficar bem centralizado aqui e vai ficar esse pedacinho aqui aparente na minha peça. Agora, se você quiser deixar aqueles cordões de correntinha, então, ao finalizar aqui, você não corte o fio, faça o ponto baixíssimo e vem fazendo 10, 15 correntes e prende lá na base. Mais 10 ou 15 correntes e prende lá na base. Ponto baixo aqui, ponto baixo na base. Fica bacana também, tá? Tem alguns porta-papel aqui no canal que eu explico dessa forma, eu faço com esse procedimento. Esse a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, aqui do lado avesso, a minha peça, eu venho costurando normal. O que que eu faço? Eu costuro por uns 5, 6 pontinhos, mas eu procuro posicionar aqui a minha argola bem centralizada aqui nesse leque, tá vendo, ó?
Então, eu venho descendo, costurando agora normal também, eu entro no pontinho aqui. E lá, um pontinho na minha argola. Volto no próximo pontinho da argola e no mais um próximo pontinho aqui. Da base. Já é o segundo ponto. Tem aqui uma argolinha da base, vou lá no pontinho da argola. Já é o terceiro ponto, aqui o quarto, um pouquinho mais à frente. Desço aqui pelo pontinho da argola e vou lá no pontinho da base. Eu venho costurando, ó, por uns 5, 6 pontinhos. Aí, você vê, tá? A maneira que vai ficar mais ideal pra você. O importante é deixar bem firminho aqui. Pra mim, aqui já tá o suficiente. Agora, eu faço aquele procedimento de entrar aqui no pontinho, passar por dentro da laçadinha, dar um nozinho. Dar uma puxadinha aqui pra ficar bem preso. E escondo o excesso. Tudo aqui na parte, olha, do avesso da minha peça, tá? É bem rapidinho com a agulha de tapeceiro, viu, gente? Não tem trabalho, facilita a vida da gente aí. Olha, ficou bem presinho, bem centralizado aqui no meio. Aqui, olha, as duas aberturas para o rolo. E aqui na parte da frente ficamos assim, olha, vai ficar dessa forma, conforme vocês estão vendo na foto aí, tá? Bem bacana. Bom, pessoal, já fiz aqui todos os meus arremates, então, nossa peça concluída. Já coloquei aqui também, olha, a minha etiquetinha bem aqui no cantinho. Olha que lindo que ficou, gente, ficou muito delicado esse porta-papel. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, eu vou pedir pra você deixar o seu like aí, que me ajuda muito na divulgação e no crescimento do meu canal. E não deixe de assistir as outras videoaulas, né, pra você estar concluindo as demais peças aí do seu jogo. Muito obrigada pelo grande carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!